Mostra assim, ó. Mostra. Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Tem gente faltando aí? É que eles estão no de 3, estão em 3. E aí, pessoal? Bom dia a todos. Hoje temos novamente nossa palestrante, arquiteta Edilene e urbanista. Então, como tem temas aqui de alguns projetos de educação ambiental, especificamente para vocês, tá? Façam a pergunta, fiquem à vontade. Eu sou o único que vou pedir essa colaboração, que ela está um pouquinho delicada em saúde, né? Mas ela está aqui presente. Então, por favor, se alguma falha, eu peço desculpa, mas ela está dando o melhor dela, tá? Então, por favor, colaboração e compreensão. Tudo bem? Fiquem à vontade. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. O que vocês quiserem me perguntando também durante a palestra, fiquem à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer à escola, a técnicos, à diretoria, aos funcionários, coordenadores, né, por eu estar aqui. A professora Chile, né, que me convidou com tanto carinho. E muito obrigada a vocês por estarem me recebendo no dia de hoje. Então, eu vim aqui para falar sobre arborização urbana, que é um tema muito presente nas nossas vidas, nas nossas cidades, e tão importante, né, que é o papel das árvores, que elas influenciam de positivo na nossa vida. Então, vamos lá. Então, eu sou Edilene Leonardi, eu sou arquiteta e urbanista, né? Eu me formei na PUC de Campinas há quase 36 anos, né? Trabalho nessa área de projetos, de arquitetura, de urbanismo, paisagismo, e um tema que eu gosto muito é a arborização urbana, né? Eu fiz tecnologia e gestão pública pela Univesp, e também eu fiz design institucional numa pós-graduação no Senac. E eu sou criadora do canal no YouTube Edilene Leonardi, que é um canal assim, que visa temas educativos para, né, nessa área de arborização urbana. Aí também tem alguns projetos meus de arquitetura, de paisagismo. E eu queria pedir para vocês, se vocês podem colaborar comigo, se inscreverem lá no canal, né? E também pedir para que vocês possam divulgar com seus amigos, com a sua família, tá? Para a gente divulgar esse tema de arborização urbana que é tão importante. Então eu trouxe uma frase para a gente pensar. Nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. É uma frase de Mário Quintana, né? As nossas árvores pedem socorro e o nosso planeta também. Então, quanto mais árvores a gente tiver, quanto mais plantar, né? Mas plantar com consciência, e é isso que a gente vai ver nessa palestra, plantar a árvore certa no local certo, né? E preservar as que a gente tem, que são tão importantes. Então, o que é arborização urbana? Vocês já pensaram sobre isso? Já pensaram? Já? Então, a arborização urbana é o planejamento da arborização urbana nas cidades. Então, é planejar o plantio das árvores e também as orientações desse plantio. E a gestão, que é o gerenciamento dessas árvores que existem, né, e a manutenção das árvores que existem.
aqui os órgãos competentes para fazer isso são as prefeituras, são as concessionárias de energia, que nem no nosso caso aqui a concessionária CPFL que toma conta. Vou fazer uma pergunta, Guilherme, não sei se tem a ver, mas isso aí seria no sentido específico da arborização urbana, mas ele está dentro do planejamento estratégico das cidades? Sim, sim. Está dentro? Sim, com certeza, tem que ter, né? Pode Porque ser qualquer coisa. Assim, as prefeituras, elas têm que gerenciar o que já existe, né? Que nem aqui já foi feito um inventário da arborização. Nós temos um plano de arborização que eu vou falar no final, que foi aprovado no ano passado, né? Então tem que seguir essas diretrizes, né? Então, assim, todas as cidades teriam que ter isso, né? Para também não sair plantando árvore aleatória, né? Para não ter tantos problemas de acidente quanto a gente tem, né? Porque daí são árvores grandes que são plantadas às vezes sobre a rede elétrica, e daí tem as podas, vem as podas drásticas que deformam as árvores, e aí elas acabam caindo, que nem chega essa época de chuva, o que tem de árvore que cai nas cidades. Deve ter também a questão do problema de fauna e flora, porque às vezes você planta uma árvore que não é endêmica, né? Sim. Acaba pegando a quantidade por desequilibrar toda uma fauna e flora. Ainda mais a gente aqui, né, que tem a serra, a preservação. Por isso, tudo isso tem que ser pensado. E aí, assim, eu vou colocando os itens. Claro, aqui eu trouxe pouca coisa, mas tem muito, né? Não é falar, eu vou plantar uma árvore em frente à minha casa. Eu tenho que saber o que eu vou plantar. Então é melhor demorar mais tempo, pensar direitinho, porque ela vai conviver com você a sua vida, né? E ela vai ficar, a gente vai e elas ficam, né? Então tudo isso tem que ser pensado. Então, ó, todos os elementos de porte arbóreo, né, de porte de árvores nas cidades, eles fazem parte da arborização urbana. Então, assim, o que consiste isso? Então, as árvores que estão nas calçadas, que estão nas avenidas, que estão nas rotatórias, as árvores das praças, dos parques, dos jardins, dos bosques, né? Então, eu trouxe alguns exemplos. Aquela primeira foto é na cidade de Maringá, que tem muitos ipês, né? Uma cidade extremamente arborizada, e assim, ela é ponto turístico, né? As pessoas vão lá para ver o florescimento dos ipês, né? Aqui no meio é uma quaresmeira, é uma árvore de médio porte, muito boa para plantar na arborização urbana, né? Essa foto eu peguei na internet. E aqui é um parque lá na cidade de Maringá, né? Com os ipês floridos. Olha, ele vai serpenteando Essa quaresmeira aí, é quaresmeira? É quaresmeira. Ela também é conhecida como Manacau? Não, Manacá ela é uma espécie, é a mesma espécie, só que ela é diferente. As flores mudam de cor. É da mesma família. Ela nasce branca e vai ficando roxa. E as folhas são parecidas. Então aqui, ó, mais exemplos, né? Numa avenida, num canteiro central, que não tem fiação elétrica. Então os ipês são árvores de grande porte, né? É uma foto da internet, eu não sei se é Maringá, eu acabei não achando. Parece. E aqui, ó, é Goiânia. Esse ipê é o mais antigo de Goiânia. E ele é patrimônio lá, né? Goiânia recebeu um selo de cidade árvore, né? Daí depois vocês podem pesquisar na internet. Campo Grande também, no Mato Grosso do Sul, que recebem esses selos, né, de arborização. Então aqui é a nossa praça, não sei se vocês já observaram, né? Que tem os ipês, eles foram plantados em 2012
E eles já foram plantados com um porte muito bom. Então eles estão no esplendor, eles estão começando a florescer. Eu até fiz uns vídeos lá no YouTube, nos shorts, que são uns vídeos curtinhos, com ele começando a florescer. Quando ele estiver bem florido, eu vou lá de novo fazer outro vídeo. Me parece que é a segunda florada já, porque a primeira está lá linda. Eu acho que tem mais, não é? Eu acho que tem mais anos já. Bem, não sei se você vai falar, não sei se eu estou me antecipando, mas você falou que Goiânia recebeu O selo de cidade de arte. qual que é o critério? Porque aqui a gente tem esses selos, porque não parece ter tanta parte arborizada, verde, sobretudo agora nessa questão do corredor caipira também, né? Então, eu acho que ainda a gente não se enquadra. Porque assim, tem que ter muitas árvores. Aí depois, se vocês puderem fazer uma pesquisa sobre isso. Deve ter a relação tamanho territorial, quantidade de árvores. Isso, são vários critérios. Ele é internacional, né? Ah, tá. Tá. E as palmeiras da igreja? Então, elas deveriam ser tombadas, né? Como patrimônio. Qual que é esse tipo da história dela que parece que vai se perdendo, né? Teve uma que caiu, aí a outra caiu recentemente. Daí eles cortaram, né? Então, eu acho que já elas, estava doente, ainda estava. Palmeira tem vida curta. elas foram plantadas na época, acho que da construção da igreja, né? 1837, a inauguração, quando ficou pronta a igreja. Mas acredito eu que essas palmeiras elas não são endêmicas daqui. Não é original dessa região. Então, mas elas são palmeiras imperiais, né? Então, mas isso não vira um problema que a gente está falando, porque com a quantidade de vento, a altura dela e tudo mais, você pode ver como as empresas a gente não vai ter esses problemas. Então, mas é que elas foram plantadas, Sim. né? Eu não sei se elas foram É plantadas mais um quando contexto histórico. Né? Começou a... Porque no forno também tem, não? Só que no fórum é a palmeira real, que ela é mais assim, ela não é fininha, né? Que nem a gente vê muito no Museu do Ipiranga, nos jardins botânicos, tem muitas essas palmeiras imperiais, né? Essa é imperial, né? Essa é imperial. Então, assim, a importância das árvores. Então, vocês querem me ajudar lendo os benefícios que elas nos proporcionam? Quer começar com você? Essenciais para a manutenção e a da biodiversidade do planeta. Produzem oxigênio. Purificam o ar. Reduzem a temperatura. Refrescam o ambiente. Controla a umidade, protege o sol. Fornecem Aí é coisa. Em inglês você abre o banco. Reduzem o consumo de energia. Então vamos olhar. Com a arquitetura. Essas contas. Eu sempre, né? Olha lá, Matheus. É Matheus. É Mateus. Protege contra os ventos. Amortecem os ruídos. Agora, Melhora a qualidade do ar. agora vai vocês. Melhora a qualidade de vida. Promovem ambientes acolhedores. Combate o aquecimento global. Faltou flores e frutos, né? E vocês lembram de mais alguma coisa? Oxigênio. Não, oxigênio era só. Não, é a primeira ali. Trazem os passarinhos para a cidade, né? Deus tem bagulho lá. Vocês, quando vem as árvores, vocês imaginam? Ela faz tudo isso pra gente? Ah, eu não sei como explicar essa coisa. É que eles diminuíram os carros. Eles carros, botaram mais árvores. Então, por que a gente precisa arborizar cidades? Então, vamos ver. Porque uma rua sem árvores, como é que é uma rua sem árvores? Tem calor, tem barulho, tem o risco de maior risco de enchente,
tem o ar seco, tem menos beleza na paisagem e tem menor valor imobiliário. Agora, já uma rua com árvores, como é que é? Ela pode ter uma temperatura até 5 graus menor. Tem menos barulho, tem menor risco de enchente, tem umidade do ar maior, tem mais beleza na paisagem e tem maior valor imobiliário. Então, as curiosidades sobre uma árvore. Então, uma árvore em um ano, ela resfria como 10 ares condicionados funcionando continuamente. Então, olha a economia de energia. Em um ano só, uma árvore faz isso. Imagina ao longo dos anos, né? E todas as árvores juntas, né? Então, ela absorve também 2.900 litros de água, né? De chuva. Então, ela ajuda, né, no controle das enchentes, né? E absorve 28 quilos de poluentes da atmosfera. Então, diminui, né, a poluição do ar, melhora para a gente respirar, né? Então, por que a gente arboriza as cidades? Porque arborizar as cidades é investir em qualidade de vida. As árvores trazem sombra, reduzem a poluição, promovem a biodiversidade, valorizam os imóveis e ainda ajudam no controle das águas de chuva, prevenindo enchentes e melhorando o ambiente urbano. Então, a importância da arborização nas cidades. Por que a gente planta árvores? Para reverter os impactos ambientais gerados na natureza e conciliar o plantio de árvores com os equipamentos urbanos existentes para o bom funcionamento da cidade. A gente não pode pensar só nas árvores, a gente tem que pensar nos postes, nos fios, na energia que chega na nossa casa, né, para não ter acidentes com isso. Olhar tudo isso quando for plantar, né, uma árvore, porque tudo tem que funcionar, né, o comércio tem que funcionar, né, e tudo isso, a gente depende da energia, depende da internet, depende do telefone e depende das árvores. Então, as árvores são contribuintes chaves para a moderação dos extremos climáticos dos grandes centros urbanos. E essa é uma questão muito atual e que a gente tem que pensar sempre, cada vez mais, né? E se cada um fizer a sua parte, né? A gente já perdeu muito no nosso planeta, né? E muita gente pensa, né, em cortar a árvore aleatoriamente, né? Então, por meio da arborização, os órgãos públicos, né, tendem a reduzir os gastos, tanto na área de infraestrutura como na área de saúde. Então, plantar árvores devia ser visto como uma medida de saúde pública. Os cientistas dizem isso, né? E eles têm toda a razão. Então, nós vamos ver as características para a gente escolher uma árvore para plantar. Por exemplo, eu vou plantar uma árvore na frente da minha casa. Então, eu vou analisar vários aspectos, né? Então, entre eles, eu tenho que analisar o porte das árvores, né? Então, elas são classificadas de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. E essa classificação é de acordo com a altura que elas têm e o diâmetro das árvores. Então, ó, de 4 a 5 metros ela é de pequeno porte, de 5 a 8 ela é de médio porte e acima de 8 ela é de grande porte. Okay. E o diâmetro dela, né, vocês vão lembrar da aula de desenho, né, de matemática, pequeno porte 5 metros, o diâmetro de 7 metros é médio e o de 10 metros grande. Então, a gente tem que pensar quando a árvore fica adulta, o tamanho máximo que ela atinge. Eu tenho uma pergunta para aqui dentro das cidades. Qual a distância ou a árvore adequada para plantar? É porte? Então, depende do local. Por exemplo, embaixo... No centro. Se tiver poste, o aconselhado é plantar árvores menores, de porte menor, né? Assim,
árvores médias embaixo da rede, ela vai dar poda também. Mas, só que a prefeitura tem que administrar o que existe, né? A gente não pode perder o que tem, né? Mas o ideal, né, seria plantar pequena embaixo da rede e as maiores do outro lado, onde não tem poste, né? Dá até para do outro lado plantar média e plantar de grande porte. Quase tudo sempre está cheio de E assim, tem os manuais de arborização que as prefeituras fazem e que as empresas de energia elétrica fazem, FL, né, outras de outros estados. E daí eles recomendam, né, as árvores. Então, assim, ó, o formato da copa, né, a gente tem que observar, ó, tem vários formatos, né, a arquitetura da copa, arredondada ou globosa, elíptica ou vertical, colunar, cônica, né, os pinheiros são cônicos, caliciforme, que parece um cálice, horizontal, umbela, pendente e umbeliforme. E quando eu comecei a estudar essa parte de paisagismo, uma coisa que me fixou muito na minha cabeça foi uma árvore que era pendente, que é o salgueiro chorão. Não sei se vocês conhecem. Uma árvore que é boa para plantar perto de água, porque ele cai, né? Parece que ele está chorando, né? Então também o que é importante analisar o tempo de crescimento, se ela desenvolve rápido ou não, né? Se ela tem aí os frutos, a floração, a época da floração, que cor que é a flor, que época do ano que ela vai dar, se eu quero combinar, por exemplo, se eu for fazer um projeto de arborização, de um lado da rua eu vou plantar ipê amarelo, daí do outro lado eu vou escolher uma árvore que floresça na mesma época dele com uma outra cor, né? E também assim, se é um quarteirão com um tipo de árvore só, é mais fácil para cuidar do que essa diversidade. A diversidade tem que ser no conjunto, né? E tudo isso tem as regras para isso, né? Então, esses planejamentos, também quem tem que fazer são os responsáveis, né? As prefeituras, né? Aqui, né, já falei da época da floração, né, das características. Se tem frutos, que nem árvores frutíferas, por exemplo, uma jaca, não dá para plantar na rua, né? Então tem que pensar em tudo isso, se é um estacionamento, se vai cair os frutos, se vai ter acidente, se vai ficar escorregadia a calçada, limpeza. Então todos esses aspectos têm que ser analisados, né? As folhas, se elas perdem as folhas, né? Tem gente que fica brava porque cai um monte de folha, fala, é muito sujeira. Então isso tem que ser analisado, porque assim, a pessoa que vai plantar, ela vai também cuidar, né? Então ela precisa escolher essas coisas, né? Então assim, ó, e ver o sistema de raízes das árvores, para não ter problema dela estourar a calçada, para não ter problema dela estourar a tubulação de água e esgoto. E tem uma árvore, Ficus benjamin, ela é uma folha verde bem brilhante. Ela é um grande problema nas cidades, porque ela fica imensa, ela atinge os 40 metros do campo e ela vai na rede, e ela vai indo, aonde tiver água ela vai. E como uma mangueira também? Uma mangueira. Que nem a mangueira em Belém, né, que tem várias mangueiras, né, que são centenárias, mas não é uma árvore apropriada, né, mas não tem sentido cortar essas árvores lá, né, não tem nenhum sentido. Mas a gente tem que pensar nisso, né. Piracicaba teve pouco tempo atrás uma boa quantidade de cortes, né, quase que um desmanche ali da área da Rua do Porto. Não sei se você ficou sabendo. Sim. Eu sei que minha mãe vereadora lá, ela trabalhou ativamente nisso para não acontecer, né? Mas a ideia era ter aquele bolsão da Rua do Porto ali cheio de, na frente da lagoa, cheio de árvore,
virasse tudo um estacionamento só. E assim, o estacionamento sem árvore, né? Do lado de um rio e de uma lagoa, onde não vai ter escoamento de água, vazão, receio vai dar caca. Sim. E também, assim, escolher uma árvore que não dê alergia, nem na pele, né? Nem para ter alergia respiratória. Né? E nem tem uma árvore que é a espapódia. Ela parece uma tulipa gigante. Ela é uma árvore tóxica. Ela é tóxica para beija-flor e para abelhas. E assim, tem algumas cidades que proíbem. Estão proibindo de plantar essa árvore. Espapódia da tóxica. E aqui tem, né? Aqui tem. Tem alguns pontos. Tem. Então, e assim, sobre a origem das árvores. Então, a gente tem que ver as árvores que são nativas, que são espécies naturais da nossa região, brasileira, e também da nossa região aqui, né? Da nossa fauna local. E também que estão adaptadas no nosso clima, né? Às vezes uma árvore que vai aqui é outra que vai lá no Nordeste, no Norte, né? E aqui o nosso IP, que é o símbolo do nosso Brasil, né? Tá, estão lindos os IPs. Lindos. E aqui, ó, essa árvore é maravilhosa, é o flamboyant. Ela é uma árvore exótica, né? Uma árvore imensa, que não dá para plantar, né, nas ruas, porque ela estoura calçadas, mas ela dá para plantar em grandes espaços. Ela é uma árvore exótica, mas a gente tem muito, Nossa, né? a árvore floresta tem muito. Tem. Só que sempre essa festa na minha cidade. Eu tenho um mini flamboyant em casa. E o mini flamboyanzinho, ele é de pequeno porte. Ele nem é da mesma família desse Porque flamboyant. essa daí estoura. Esse estoura. Esse flamboyant aí é aquele que tem perto do Jardim São Pedro, na Avenida da Saudade? Isso, exatamente. E ele tem uma rua lá no Botânico que chama Rua dos Flamboyants, que tem. Minha família já morou numa casa bem ali, onde é o estacionamento do Jardim São Pedro agora. Entendi. E uma vez quase perdeu a árvore, meu tio salvou. Entendi. Ele fez uma poda, não sei o que ele fez, mas ele salvou a árvore. Eu E acho até ela hoje. maravilhosa, acho que é a minha preferida. Eu amo os IPs. Eu gosto do mini. É que eles são verdes lá, né, na Avenida da Saudade. Mas agora pro final antes eles floresciam em dezembro, só que agora antes já começa a florescer. Então, ó, uma árvore escolhida para um projeto de arborização de acordo com as características do local do plantio. Então a gente tem que observar a largura da calçada, a existência dos equipamentos urbanos e a existência dos postes e fios, né? E aqui, então tem um exemplo, né? Ó, é rede elétrica, a árvore, tem que ter esse espaço, né, essa altura, para que o pedestre passe com tranquilidade, né, sem interferir, né? Espaço também para ter o acesso, né, para cadeirante e um acesso bom, né? Então tem as medidas certas, né? Ver também as distâncias, né, do poste para a árvore, da esquina para a árvore, também de acordo com a largura da rua, né? Então são todos itens que precisam ser observados, que nem ó, o caminhão tocando lá na copa da árvore, né? E todo mundo quer uma sombra, mas ninguém quer plantar uma árvore, né, professora Chile? E outra coisa também, o sofrimento, eu falo assim, da planta, quando vão a podar, não? Por exemplo, aí tem os fios, aí Sim. começa a podar os meios, Sim. eu acho que eles sofrem. E às vezes fica só de um lado a árvore, ela fica totalmente decepada, né? E aí elas caem, né? Então, ó, e aí? A culpa não é da árvore, né? Se a gente planeja antes, esses problemas, né, que acontecem, né, que, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, caiu, acho que umas 200 árvores num dia lá em Campinas. Acaba tendo
evitando mortes, né? Então, assim, ó, a arborização, por que a gente, são as vantagens de planejar essa arborização? Porque a gente precisa conviver, elas precisam conviver com os fios, com a rede elétrica, com os equipamentos urbanos, evitando, então, esses acidentes, as mortes, os prejuízos e riscos de queda de árvores, né, que tem essas podas frequentes, os cortes drásticos, ou até a remoção das árvores, com custos altos e a desfiguração da paisagem. E também, sem contar os problemas de falta de energia, né? Então, por que as árvores certas nos locais certos? Então, o plantio deve estar em conformidade com as normas de arborização. Então, existem leis e planos de arborização nas cidades, né? As cidades têm que aprovar isso no seu município, né? Que são as diretrizes para que isso aconteça e também para que eles possam administrar tudo isso. Então, assim, tem que ter essas ações conjuntas com os órgãos públicos, né, as prefeituras e essas empresas concessionárias prestadoras de serviços públicos. Então, aqui, o importante é essa conscientização da população, porque sem a população em conjunto fica difícil, né, a gente ter esse processo de educação ambiental, né? Então, escolher as árvores certas, nos locais certos. Vamos ver os exemplos que eu trouxe. Então, ó, são árvores de pequeno porte, ó, um flamboezinho, né? Esse aqui é uma grevilha de jardim. Elas são exóticas, tá? Então, essa grevilha de jardim, ela vem beija-flor, né? E elas florescem bastante durante o ano. Flamboiazinho, bastante tempo mesmo. Não tem sombra. Olha, é uma calçada pequena, né? Então, essas são exóticas também. Essa escova de garrafa é uma árvore de médio porte. Ela parece aquelas escovas de lavar garrafa, tá? E vem beija-flor. Tem os resedás, que eles vão da cor, eles têm branco, vários tons de rosa, tom de lilás. É uma árvore muito bonita, que a gente tem muito também na cidade. Tem. Essa escova de garrafa tem aqui em Piracicaba, lá perto do Clube de Campo, naquela avenida, acho que é Armando Salles, tem um pedaço do quarteirão que tem várias árvores dessa. Então, as quaresmeiras, né? As quaresmeiras cor-de-rosa. É uma mais aberta. A quaresmeira roxa, né? Ela é ótima para o plantio nas calçadas, né? Em estacionamentos, em parques, praças. Né? Aqui, ó, o Manacá da Serra. Então, ela é da mesma família. Ah, eu percebi. Eu estou anotando aqui. A outra que você falou é escova de garrafa, é isso? Ó, eu vou deixar esse material para a professora, daí ela passa para vocês, tá? Então, no canal, eu tenho algumas dessas árvores que eu fiz alguns vídeos. Eu fiz da escova de garrafa, do resedá, tenho, acho que do flamboianzinho, das quaresmeiras eu tenho, do Manacá da Serra, do pez. Então, o manacá, né, as flores mudam de cor, elas nascem brancas e vão passando do rosado, daí do lilás até o roxo. Tem muito na Serra do Mar, né, o manacá. E tem uma espécie do manacá que falou manacá não, que é essa espécie, e daí dá para plantar embaixo da rede. E ele é muito bonito. Eu tenho um na beira do meu lado, acho que é um não. Porque o manacá não anão, ele fica à vontade. Ele fica alto, né? Esse que eu tenho lá, ele fica com 3 metros. É, mas não. É. Então, ó, tem
tem a pata de vaca, né? Ela tem esse nome porque a folha dela parece um casco da vaca. Ela é uma árvore nativa, né? Boa, né? Para arborização. Ela tem branca, rosa, tem uma que é bem cor de maravilha. Tem essa cássio, né? Que é uma cena agora, que é macranta ou fedegoso. Tem no viveiro municipal essa, tá? Disponível lá. Eu fui numa visita lá. Então, os ipês, né, de grande porte, amarelo, roxo, ó, não aonde tem postes. E também, assim, para canteiro central, ele é muito bom. Aqui o ipê da nossa praça, a cor-de-rosa, o branco. Então, na literatura, tem assim, a sequência da floração. O roxo primeiro, aí depois o amarelo, depois o rosa e por último o branco. Só que na verdade a natureza está tão modificada, né? Que agora está florescendo os amarelos, tem branco florescendo e tem cor-de-rosa começando a florescer, né? Aqui, ó, eu fiz errar, é de grande porte, depois que eu vi, estava pronto o slide. Então, o jacarandá mimoso, que é uma árvore linda, e a sibipiruna, que é uma árvore que a gente tem muito, né? Que foi plantada muito, né? No começo do século passado, eles plantaram muito a sibipiruna nas ruas, né? Ela tem uma folha bem miúda, né? No parque, para plantar, elas florescem quase que ao mesmo tempo, né? Fica muito bonito esse contraste, né, de roxo e amarelo. E o flamboyant, de novo, né, que é uma árvore exótica, né, ó, para grandes espaços. Tem mini flamboyant também. É aquele flamboyantzinho primeiro, sabe, no primeiro slide. Só que é outra família, tá? E essa daqui é a paineira da Índia, a paineira vermelha. Que não é a mesma paineira que a gente tem aqui, que é nativa. Elas têm muito espinho, né? Então não são árvores para plantar, né? Em calçada, né? São árvores para grandes espaços mesmo. E aí na nossa cidade, como é que é aqui na nossa cidade? Então aqui a gente tem um plano municipal que eles aprovaram ano passado, né? Então está disponível a lei da Câmara aqui, nesse link. Então, e hoje a prefeitura, ela tem no SEMAGRE, que é a Secretaria Especial de Meio Ambiente, né, e Agricultura, ela é responsável pela arborização aqui no município. Então, ela tem um programa que chama Calçada Mais Verde. E a CPFL aqui é a responsável pelas podas, né? Então, é ela que tem que fazer essas podas por causa desses problemas de acidente. Mas olha, é difícil, hein? É difícil. Eu tenho uma primavera na frente de casa que subiu ali. Ela está chegando na pensão. O CPFL manda ligar no outro setor e eu cortei. Então eu fiz uma visita no viveiro municipal para a gente conhecer a universidade. Acho que eu não consigo entrar na O que você precisa fazer? no vídeo, entrar no vídeo. Segue. Depois, se vocês puderem olhar esses vídeos, tá? Eu fui lá para Nós comprar. temos uma estagiária na Luquiena, estava fazendo estágio O professor tem que sair de slide e copiar. Monitor de educação ambiental. Eu vi que alguém que eu conhecia você. É dos vídeos. Você fez o vídeo da quaresmeira na rua. É um toquezinho, né? Estou aqui no viveiro municipal da Prefeitura
da Estância Turística de São Pedro, com a Gabriela, que é bióloga e recepciona-nos aqui no Viveiro, né? Ela é da Secretaria do Meio Ambiente e ela está aqui para contar um pouco para a gente sobre o programa que eles têm de arborização urbana, né? Que eles fazem as doações de mudas para as calçadas, né? Para reflorestamento. E como é que é esse programa da calçada mais verde, Gabriela? Todo município que tiver interesse em ter uma árvore na porta da sua casa, entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que para os moradores aqui da cidade, ponto de referência é o Quadro Menos. Você entra em contato com eles, solicita que você gostaria de ter uma planta na sua calçada, uma árvore, e eles vão agendar uma visita na frente da sua casa para verificar e te auxiliar nesse plantio. Caso precise de algum tipo de corte na calçada, alguma coisa assim, os meninos avaliam o local e eles vão agendar esse plantio para você. Eles vão te dar as opções de mudas mais adequadas, tipo o tamanho da sua calçada, se um tipo de raiz, se tem fiação também. Então eles dão essa orientação para que as pessoas tenham mais árvores espalhadas pela cidade, melhorando a qualidade do nosso ar e a temperatura também. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada pela recepção e por todas as explicações e por todo o carinho com que vocês cuidam do meio ambiente, né, e da arborização na nossa cidade. Fazemos com muito bom gosto. Então, qualquer município que tiver interesse, é só entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente. Se você quiser plantar no seu quintal ou na sua chácara, ou projeto de arborização e reflorestamento, também entre em contato com o pessoal que eles vão te orientar. E você pode vir aqui e escolher as medidas para poder colocar na sua casa. Muito obrigada. Estou aqui no Viveiro Municipal da Prefeitura. Bom, pessoal, vamos finalizar aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Então, eu posso mostrar só Onde o estacionamento vocês imaginam o estacionamento da Olha ETEC aí, pessoal, hoje? vai Ó, pensar. não é mais assim. Não é mais assim. Eles tiraram todas as árvores da lateral. É. Agora tá sem nada. E se fosse assim, ó? Ia ser lindo. Então, eu trouxe isso como uma provocação para vocês. Para, se vocês quiserem desenvolver esse projeto, né, daí analisar se realmente, isso foi só uma sugestão. A prefeitura não cuida. Mas a escola poderia fazer essa Mas parceria. daí a gente vai levar. Não, a gente pode solicitar. Não, é. Nossa, então Dá pra vamos solicitar. A gente Então, solicita. uma coisa importante é daí haver o espaçamento das árvores, tá? Que nem esse fedegosto tem lá, só que esse fedegosto teria que ser para dentro do alambrado que é da Gustavo Teixeira de Baixo. Então, teria que ver todos esses itens para ver se isso é possível. Então, eu trouxe como projeto para Do lado vocês. direito você colocou como opção maracá, que é o Parece A parede Edilene. No viveiro, por exemplo, uma pergunta particular, assim, eu quero plantar no meu pomar, eles liberam também. Liberam, Sim, Não liberam. precisa ser necessariamente na calçada. Eu trouxe o link aqui, tem um formulário da Calçada Mais Verde e também de lá, para você ver as coisas que pode. Então, tipo, a gente podia pegar as árvores lá no. A gente podia pegar quantas árvores por CPF? Acho que são 5 ou 6. Então a gente pega e nós mesmo planta. Parece um satélite. É. Eu peguei a imagem do Google Earth. E assim, da casa de vocês podem fazer isso também. Acho que ela tá falando do formato da escola. Que diferença. Parece pra Nossa, é feio, não? É estranho, pessoal. Parece só avião de Brasília. E aí eu preparei um formulário para vocês. Aí a professora vai passar. Se vocês puderem daí entrar lá e se inscrevam no meu canal, por favor. Todo detective no círculo, né?
E eu agradeço muito, viu? Agradeço muito a recepção, agradeço imensamente. Muito obrigada. E não quero confiar. E na hora que ele forte, você não quer confiar. Mano, qual lugar vai ter a previsão? Tem um lugar dele. Ainda bem que não entrou pra fazer a investigação, tá na pegando eu desci. Não. Não foi isso ninguém. Não era só você, era só eu que tinha um pé dele já. Era a peça inteira. Tá ligado? Não, eu comprei. Amigo, professor, eu tenho que entregar esses textos para um amigo meu. Posso entregar rapidão? Aí